Sou o João, sou gerente nacional de coletas, olho toda a parte de experiência do vendedor e do motorista também. E aqui a gente vai começar falando um pouco do que é a coleta, né? E como que isso se dá na prática, e nada melhor do que começar pela definição. Então a gente tem a venda, depois tem um processo de embalagem, que o pessoal estava até falando, dando algumas dicas por conta do manuseio. Depois eu tenho a separação para a coleta propriamente dita, tem o transporte, o rastreio, o pós-venda e, por fim, né, o faturamento, que é o que gira o negócio. E quando eu olho todo esse processo, é um processo que a gente pode ter vários problemas em cada etapa, e para isso que também depois no final vou apresentar o nosso stand de envios da parte de coleta, mas que no final o processo de coleta ele ajuda a alavancar muito e tem uma facilidade muito grande para o vendedor. Principal ponto aqui de investimento é que para quem tem agência, o processo de coleta segue a mesma linha de remuneração, então não tem alteração do custo. O requisito, e aí a gente fala, e eu passei amanhã ali no stand de coletas atendendo vários vendedores, a gente tem alguns vendedores que inclusive vendem mais do que isso e estão em agência, por isso que tem um asterisco ali que é algo regional, que é uma média Brasil de como que é o cenário de que tem coleta hoje habilitado. Então a gente tem na média 50 pacotes por dia sendo vendidos. E por fim, a entrega, a gente entrega em todo o portfólio do território nacional, então muito do mesmo da área de atuação de agência, que a gente faz essa coleta na agência, a gente consegue fazer também a coleta direto no vendedor. E como que eu consigo gerir minha conta para alavancar as vendas, uma vez que no processo de migração de agência para coleta, a gente tem o volume como um peso muito importante. No final, a gente tem 3 etapas essenciais, e eu vou passar por elas aqui porque a última ela é muito importante para a performance, que vai ditar como a performance de vocês está no painel, principalmente em relação aos produtos atrasados. Então eu tenho aqui primeiro a parte de etiquetas, e a etiqueta ela tem que ser impressa e colocada no produto antes da coleta, né? Às vezes a gente tem a coleta sendo realizada, etiqueta ainda sendo preparada, no final não dá tempo e aí o produto não é coletado. Nesses casos, você entra como atraso, pode impactar a reputação. Vou pegar um caso prático de tempo de preparação e coleta também para a gente gastar um pouquinho mais de energia explicando sobre esse processo. Depois, o preparo dos produtos, e aí a caixa como um todo, tem que ser feita antes do tempo de chegada do fornecedor. Se ele chega e ainda tem pacote sendo preparado, eu posso ter uma coleta parcial pelo motivo de pacote não preparado. Isso impacta também a remuneração e a reputação direta de vocês. E por fim, todos os pacotes vendidos e prometidos até a data, eles devem ser enviados. E aqui é o que realmente tem ali na plataforma de ser enviado no dia. Alguns casos a gente acaba antecipando o pacote ou atrasando da data de coleta. Isso impacta na performance total. E uma métrica para a gente ter de base é 95% de performance, tirando os pedidos que estão antecipados ou atrasados. E aí, quando eu falo de performance, eu trouxe aqui um dos principais pontos de alavanca de vendas, que é o grande chega amanhã. E a gente sabe que hoje o consumo é por conta do prazo, né? O consumidor final, e é um grande diferencial competitivo do Meli, é entregar rápido, entregar no dia seguinte. E o chega amanhã, ele tem uma analogia direta com a alavanca de vendas. E quando eu olho, qual que é a métrica considerada que algumas pessoas ainda ficam com dúvida, que eu preciso ter para habilitar o chega amanhã? Eu tenho que ter pelo menos 97% das vendas entregues no prazo. E isso na última semana e nas últimas 4 semanas no acumulado.
Então tem o relatório, eu vou mostrar onde vocês conseguem ter o acesso para ver a nível de pacote vendido, mas que no acumulado dos últimos 98 dias, e aqui é uma métrica de pacote, eu tenho que ter 97% entregues no prazo. E isso também na última semana, porque ele atualiza semanalmente. Com essas duas métricas de parâmetro, acumulado dos últimos 28 dias e acumulado da última semana. Esse Chega Amanhã, ele é muito importante para a gente alavancar as vendas, mas além disso a gente tem uma performance com vários outros indicadores para a gente conseguir acompanhar. Aqui tem um caso de um exemplo genérico, mas que eu consigo ver naquela aba resumo, que eu consigo acompanhar o percentual, vou usar o laser aqui para me ajudar, de como que está a minha semana atual e o acumulado dos últimos 28 dias. Se os resultados daqui não estiverem no 97%, isso já tem um impacto direto no Chega Amanhã da semana seguinte. E aqui eu tenho, se eu tenho uma reputação verde, quais são os principais pontos de performance, que a gente vai falar também um pouquinho com mais detalhe. Mas é por aqui, na aba resumo da minha conta, que eu consigo saber e acompanhar diariamente como está a evolução do acumulado da semana. Dentro dessa mesma aba e ali em métricas e desempenho, e essa é uma dúvida muito recorrente, né? Qual que é o pacote que eu atrasei? Qual que deveria ser a data de envio e qual que foi a data real? E para ter a transparência do cálculo, a gente tem a própria base de Excel para puxar e conseguir ver a nível de shipments. Então aqui no baixar relatórios de envios dentro de vendas, métricas, desempenho, eu consigo ver toda a visibilidade da última semana e dos 28 dias de cada pacote vendido. Então é um ponto muito importante para eu ter de transparência nos meus envios e na minha gestão de pacotes. E quando eu falo de reputação e alavanca, hoje o diferencial competitivo de muitos vendedores, ele tem dois pilares essenciais. O primeiro, que é a velocidade. O Chega Amanhã ele garante essa velocidade. E o segundo é a reputação do vendedor. Grande parte dos vendedores são consumidores também, é um pouco pensando na jornada do consumidor. O que a gente olha quando a gente vai comprar alguma coisa? A previsão de entrega e a reputação daquele vendedor. E eu tenho 4 métricas que vocês acompanham pelo painel, e aqui eu vou explicar cada uma com um pouco mais de calma, que garantem o selinho ali verde de reputação do vendedor. A primeira é reclamação. O que aqui eu tenho de reclamação? É que eu não posso ter nenhuma reclamação que já contabiliza? Não. São reclamações que no final vocês não conseguiram resolver diretamente com o comprador. E aí, naturalmente, isso linka com o segundo parâmetro de mediação, que são as mediações que o comprador ele solicita para o Mercado Livre ajudar a resolver em algum caso de reclamação de avaria, de entrega, seja lá o motivo que for. Esses dois parâmetros eles são voltados para a parte de avaria, entrega dentro do prazo, reclamações no geral e mediações que o Mercado Livre tem que intervir para resolver. É um percentual que ele muda de acordo com o segmento, tipo de conta, mas na base ali reclamação na média 1%, mediação é 0,5%. Então, para a gente garantir uma reputação verde, a gente sabe que o parâmetro ele realmente é elevado para garantir essa reputação. Cancelamento acaba com a experiência do comprador. Então, a expectativa do comprador receber um produto e isso ser cancelado tem um impacto muito direto. E aqui eu tenho, na média, 0,5% permitido e acompanha também com uma evolução a cada 60 dias. Já explico um pouquinho do tempo. E, por fim, do atraso. Então, lá atrás, o que eu expliquei da base de envios, aquela base do Chega Amanhã, ela pega 28 dias. Essa base aqui, para a reputação do vendedor, ele considera 60 dias total. Então, eu pego o histórico de 60 dias
e contabiliza o percentual disso em cima de todas as vendas. E agora vamos olhar um pouquinho para as ferramentas do que a gente consegue fazer para ter a gestão do dia a dia dentro né, da plataforma para garantir o envio dentro do prazo e sem atraso. A gente tem, isso é um parâmetro que cada vendedor consegue ajustar, o tempo de preparação. E ele varia de 30 minutos a 7 horas. Então, a gente trabalha com uma gama de produtos muito diferenciada, com várias dimensões diferentes, com vários segmentos diferentes, e para cada tipo de produto, a gente tem um tempo de preparação necessário. Eu trouxe aqui alguns casos de exemplo hipotético para a gente entender isso, pegando aquele slide que eu mostrei de emissão de etiqueta, preparo do pacote e coleta, ele contabiliza a performance de entregar no prazo de cada pacote. Então, um exemplo aqui de 30 minutos. Lembrando que varia de 30 minutos até 7 horas. Eu tenho um horário de corte, que aí aparece na plataforma direto de vocês. Na próxima visualização a gente vai ver. E eu tenho um horário de início e um horário de fim de 2 horas. Então, a coleta de envios, ela sempre tem esse prazo de 2 horas para acontecer. E o meu horário de corte, que é o tempo máximo de venda, vai ter aqui um vínculo com o tempo de preparação. João, o que isso quer dizer? Se eu tenho 7 horas, o tempo de corte de venda, ele vai ser anterior a 30 minutos. Então, as vendas que eu tive depois desse horário, ele não vai contabilizar, né, para a entrega do dia, para a posterior entrega para o cliente final no dia seguinte. Então, no exemplo de 30 minutos, que o horário de coleta ele é 14 horas, o corte é 13h30. Tudo que eu vendi até 13h30, eu tenho que garantir o envio no dia. Então, um tempo de apenas 30 minutos. Ao mesmo tempo que quando eu tiver o exemplo aqui de um tempo máximo de 7 horas, o horário de corte para o horário de coleta hipotético de 14 horas, ele vai para 7 horas. Então ele antecipa tudo que eu vendi até 7 horas, eu teria amanhã para preparar. João, estou preparando tudo muito rápido, consigo colocar 30 minutos, não afeta a minha performance para reduzir a minha reputação. 30 minutos é o melhor dos cenários, porque garante uma venda maior dentro daquele dia para eu conseguir entregar no dia seguinte. Agora, se eu tenho uma dificuldade maior no preparo, exige um tipo de manuseio mais complexo, eu tenho que colocar um tempo acima, e isso é uma gestão do próprio vendedor, para considerar esse tempo durante a preparação do pacote. Além disso, a gente consegue cadastrar por dia de semana esse tempo de preparação. Então, dependendo do segmento, eu posso ter um dia que eu tenho uma mão de obra maior e que eu consigo preparar mais rápido. Eu poderia, aqui como esse exemplo na quinta-feira, colocar um tempo de preparação menor. Isso é ajustável por dia. E tem uma outra barrinha aqui, coluna, de máximo de envios. O que é o máximo de envios? Ele trava a venda daquele dia com base na capacidade do vendedor. A gente sabe que agora 9/9, 10/10, dias iguais aos meses e próximos de alguma data festiva, a gente tem um pico de vendas. E talvez isso entraria como impacto de reputação, porque eu não estaria pronto para preparar aqueles pacotes. É muito importante que eu cadastre aqui, e isso é um ajuste manual, a quantidade máxima que eu estou preparado para enviar naquele dia. E vocês conseguem colocar essa restrição. O que isso gera de forma negativa, pensando em alavancar vendas, né? No final, que a gente está falando aqui de reputação, mas alavancando vendas em conjunto. É que se eu atingir o limite máximo de envios, ele vai passar uma promessa futura para o que eu vender acima disso. Então, mesmo sendo uma ferramenta de proteção de operação, para eu não atrasar os pacotes, eu acabo levando a data de promessa futura, né, daquele pacote para frente, se eu não tiver a capacidade de envio.
E, além do envio e do ajuste manual, a gente tem uma intervenção de performance, porque isso é um algoritmo que protege também a performance de vocês. Eu tenho que ter pelo menos 95% de performance para esse campo ficar habilitado para vocês ajustarem com valor manual. Então, se eu começo a ter muito atraso nos pacotes, ou começo a antecipar muito os pacotes, eu posso ter uma intervenção nesse número. E aqui esse exemplo, ele fica um número ali que não dá para alterar, porque ele é uma forma de proteção por pelo menos 3 dias para a operação estabilizar, para ficar ali cadastrado. Depois de 3 dias garantindo 95% da performance dentro do prazo e volta para a mesma base analítica do relatório do Excel para vocês conseguirem ter a visibilidade, ele já habilita para vocês conseguirem ajustar. E, como eu falei, pelo tempo de preparo, a informação para saber o dia, o motorista, quem vai vir coletar, é extremamente importante para a organização de vocês da operação do dia a dia. Então aqui, quando eu entro na opção de meus horários de envio com coleta, eu tenho a previsão da semana com a janela de entrega exata daquele dia que vocês vão precisar entregar os pacotes. E normalmente isso sofre um ajuste com até 3 dias antes, com o nome, então vocês podem ver que pode mudar ao longo da semana, mas para ajustar com o nome e a transportadora, né? Nome do motorista e a transportadora de coleta. Então, por dia de semana, eu tenho a visibilidade da minha janela, de quando a coleta será realizada, a visibilidade do tipo de veículo com o nome do motorista, para vocês terem a gestão. E lembrando que até 3 dias antes esse horário ou o nome do motorista e da transportadora pode ser ajustado. Quando eu falo de capacidade, e aí isso falando principalmente próximo de Peak Season, Black Friday, as coletas aos sábados, feriados e pontos facultativos se torna um diferencial competitivo muito grande. E a gente tem 2 formas diferentes de conseguir utilizar o final de semana ou os feriados como um dia de coleta. Para sábado e feriados, eu preciso solicitar a coleta, vou mostrar com detalhes aonde que a gente faz isso, e para pontos facultativos é o contrário, eu tenho que falar se eu não vou ter operação caso eu não vá ter, porque o MEL entende que é um dia facultativo, mas que a gente vai ter operação normal. Coletas aos sábados tem um diferencial competitivo para alavancar as vendas muito importante. E aqui tem um exemplo com e sem coleta. Principalmente com a promessa de entrega para o nosso consumidor final. Um caso que a gente tem aqui sem coletas ao sábado. O vendedor, ele vende sexta, não trabalha o sábado e domingo, a coleta acontece na segunda, só para uma entrega posterior para o consumidor a partir de terça-feira. Se eu já tiver o sábado habilitado, eu tenho venda na sexta, coleta normal, de acordo com a área de localização, esse é um ponto de atenção, que tem que ser uma área com cobertura de coletas aos sábados, e eu entrego no próprio domingo ou na segunda, dependendo da localização do comprador. Então isso antecipa todo o fluxo de coleta e de entrega para o consumidor final. E alguns ganhos na prática de benefício. Entrega com mais velocidade. Segunda-feira, normalmente, é um dia muito crítico de capacidade de entrega, é o pico de vendas, então o vendedor sofre isso, a operação, a depender da região, também sofre isso. Isso, de alguma forma, antecipa a capacidade. Eu melhoro a minha exposição, porque no final eu tenho uma entrega mais próxima. A gente sabe que muita gente compra muita coisa no final de semana, até com a expectativa de receber num domingo, ou compra no final de semana para receber na própria segunda. Então, eu tenho aqui isso com a tag de chega amanhã habilitada. Os envios de sábado podem ser entregues, inclusive no domingo. E por fim aqui a gente tem muita campanha, e aí dentro da aba de novidades,
também incentivando essa entrega de sábado, principalmente próximo do final do ano, quando a gente tem datas de Black Friday, né, de uma venda maior. E aqui onde que eu consigo acessar minha conta, vendas, preferência de vendas, incluir coletas aos sábados e especiais. Lembrando que eu preciso ativar a coleta até terça-feira, 23 horas e 59 minutos, para estar habilitado no sábado. Então é um fluxo de atualização semanal que terça-feira eu digo se eu vou ou não ter a coleta no próprio sábado. E aqui, como eu falei anteriormente, gestão do ponto facultativo. Ponto facultativo, a gente entende que a operação ela vai ocorrer normalmente. Se vocês não forem operar em alguma data da cidade ou do estado, que é um ponto facultativo, tem que vir aqui em vendas, preferência de vendas, meus envios em dias de pontos facultativos e selecionar os dias que eu não vou ter envio. Até para não ter uma coleta programada que vá ser realizada e no final não é executada porque o ponto está fechado. Outro ponto de impacto direto na reputação é o motivo de uma coleta parcial. E para isso a gente tem o código de autorização da coleta. Vou explicar aqui desde o início da coleta. Então, lá no início, o prestador de serviços ele chega no endereço e ele começa a bipar normalmente os pacotes. Depois disso, a gente escaneia o QR Code, né? Depois que ele termina, gera um QR Code para o vendedor escanear. E aqui tem um código de autorização que ele aparece na conta master e ele muda todos os dias para um controle de compliance da própria coleta. E em alguns casos, a gente sabe, principalmente para produtos com uma volumetria maior, acaba que eu não consigo ter uma coleta parcial e talvez fique um pacote faltante. Qual que é o ponto de atenção que vocês, como vendedores, têm que ter muito cuidado para não sofrer um impacto indevido por um motivo de um pacote faltante por não estar preparado e ser pelo problema real, né? Se for um estouro de coleta. Aqui nessa visibilidade eu tenho a revisão e a finalização de coletas. E quando eu clico aqui em mostrar, é um caso de imagem está um pouco ruim para ver, mas é um caso de 42 pacotes coletados, que 4 ficaram faltantes. E aí eu consigo ver o motivo que o motorista elege por conta daquele pacote faltante. Então, pode ser um estouro de capacidade, pode ser um pacote faltante que não está preparado e deveria estar preparado. E quando você acessa, quem estiver ali realizando a expedição, você acessa o mostrar pacotes, eu consigo ver exatamente o motivo que foi colocado. Se tiver uma discordância, se falhou... Turma animada ali. Se o pacote ele não foi coletado porque foi um estouro e às vezes o motorista subiu por falta de preparo, solicite a alteração. Se ele não alterar, a gente tem a opção aqui de finalizar em desacordo. Aqui é muito importante para vocês não serem penalizados na reputação por uma coleta parcial que o motivo não foi o pacote faltante por conta do tempo de preparo. Caminhando aqui já para algumas dicas de ouro, e aí eu vou abrir um pouco para perguntas, que é um tema, né, que a gente sabe que tem bastante dúvida. Tem 5 pontos principais que a gente consegue habilitar para ter, no final, a conta muito bem gestionada. Primeiro ponto é básico, mas é muito importante reforçar. A gente precisa dos dados cadastrados sempre atualizados. Então, horário de abertura é o que vai fazer relação com a roteirização, e-mail de cadastro, número de celular, principalmente com acesso de WhatsApp. É muito importante que estejam sempre atualizados. Verifique diariamente a aba de novidades do painel de vendas. Então, lá na parte de novidades é onde a gente tem toda a informação direta com vocês de algum incentivo, de alguma ativação comercial. Acompanhamento diário do tempo de preparação e horário de corte. Aquela visibilidade de coletas de segunda a sexta, como eu disse, com base ali principalmente 3 dias antes, a gente tem um ajuste com o nome de motorista.
com a transportadora, com o horário atualizado. Isso é o que vai ser cobrado no dia para ter o tempo de preparo e o horário de corte, para eu não ter pacotes atrasados por conta de uma visibilidade errônea. Revisão do peso e dimensão de cadastro. Então, passei a manhã ali acompanhando alguns casos de vendedores. A gente sabe que a dimensão ela tem impacto direto na volumetria da coleta, para eu não ter uma coleta parcial por estouro no final. E, por fim, atualização e cadastro do horário de funcionamento. Então, esses dados eles são utilizados na roteirização da coleta. Eu preciso ter a informação correta para eu conseguir organizar e planejar a coleta dentro do horário e do dia. E é isso, obrigado. Várias dicas aqui de vários assuntos diferentes. Vou abrir para perguntas. A gente vai até no horário limite que o time deixar, mas vocês não vão ficar sem resposta. Se acabar o tempo, podem me acompanhar ali para o stand, meu time está lá, a gente consegue tirar as dúvidas de forma mais individualizada. Oi, eu me chamo Letícia e eu tenho uma dúvida. Qual o critério do Mercado Livre para eleger quem tem ou não tem coleta? Por que eu digo isso? Seria só a quantidade de pacotes que você mencionou? Porque eu tenho uma quantidade, um volume 3 vezes maior, às vezes, no dia, e a gente já tentou muitas vezes e não consegue. Seria geolocalização ou não? Porque eu estou numa localização que é interior do Paraná. Então, para nós é muito difícil. Eu tenho que me deslocar todos os dias 30 quilômetros para poder deixar todos os pacotes nas agências de envio. Perfeito. Isso gera custo, gera frete, gera muita coisa. E a gente já tentou várias vezes e nunca conseguiu esse serviço de coleta. Obrigado pela pergunta, Letícia. Eu acho que metade dos casos ali que a gente está atuando em relação à migração. Eu trouxe ali até um dado real com um asterisco, né, que a média real hoje no Brasil é de 50 pacotes. Só que isso varia por região, tem região que é menor, tem região que é maior, e não é o único parâmetro analisado na migração. Como que funciona o fluxo? Ele é um fluxo mensal, que a gente analisa uma base de dados, e isso mede volumetria, né, que são os pacotes vendidos, faturamento, região de atendimento. Então, uma região do interior tem um perfil diferente de uma região da capital. E aqui no Meli Experience, a gente está com um fluxo de pegar esses casos direto no formulário aqui interno para a gente conseguir analisar, principalmente quem já tem uma volumetria maior. Então, decora, eu não sei da região, né, qual que é a quantidade mínima das últimas migrações, mas é isso. Ele considera o volume, ele considera o faturamento e considera a região de atendimento. Se você quiser passar ali no stand, a gente consegue abrir um formulário também de migração para analisar nível da sua conta. Tá bom? Mais alguma? Boa tarde, boa. Tudo bem? Meu nome é bem. Amanda. A gente está com um probleminha, geralmente aos sábados. A coleta fecha 8h30 e o cliente está comprando 11, meio-dia. E chega na segunda-feira, a gente está com uma reputação afetada por conta dessa venda que ficou para trás, mas já havia passado o caminhão e tinha fechado o horário de coleta. Aí eu queria saber, porque na segunda-feira a gente vai entrar em contato com o Mercado Livre, abrir um chamado, né? Avisar o porquê que ficou para trás essa mercadoria. Eles vão responder na segunda ou na terça-feira e talvez por 2 dias, e o sábado e o domingo ficou com essa reputação. Me tira uma dúvida, está impactando a venda posterior ao horário de corte? Isso. Que eu expliquei. Uhum. Isso está entrando como um atraso com a responsabilidade do seller. E aí, quando você abre o chamado, eles conseguem limpar. Uhum. Entendi. Isso. Não era para estar acontecendo. Como eu disse, a regra é o horário de corte exato. Sim. Então, por isso que até depois eles ajustam a responsabilidade da reputação. E para o cliente, o cliente recebe alguma mensagem notificando que, exemplo, não foi coletado no sábado, mas não foi culpa nossa, já tinha fechado o horário de corte. É um pouco até da resposta que eu disse para ele. Ele recebe a mensagem da previsão alterada, mas do motivo exato não, porque é uma série de motivos e é um recado mais direto ali na plataforma. Mas também acho que vale pegar o seu caso para a gente entender o porquê de estar após o horário de corte, né, e está impactando a reputação da sua conta, porque no final, se você vende depois do horário de coleta, ele não deveria impactar.
Não deveria. Também tem outros problemas que, às vezes, o motorista não bipa a mercadoria, ele está enviando essa mercadoria. A gente tem que confiar nele, né? Porque a gente acaba fechando a coleta com essas mercadorias faltantes. E ele consegue alegar esse motivo que a mercadoria está no caminhão, mas ele não conseguiu bipar a etiqueta. Você diz de um caso que ele coloca no caminhão sem bipar? Uhum. Não, nesse caso ele deveria bipar todos os pacotes, que é o cheque do recebimento do pacote. Senão só vai atualizar o status dele quando bipar numa operação. Por isso que depois atualiza, mas não deveria acontecer constantemente. Qual região que... Em São Paulo mesmo, é Penápolis. Mas não é por sinal nem nada. Não, e a gente até achou que era o próprio motorista, mas não, outros dias foram outros motoristas, sempre fica de 3 a 5 mercadorias para trás. Entendi. E a gente consegue conferir quem embalou a mercadoria, puxa pela câmera, foi enviado, ele sabe que está indo, a gente tem essa confiança no motorista, que geralmente muitas vezes são os mesmos, né? Mas numa dessas, pode acabar perdendo essa mercadoria, que já aconteceu de perder a mercadoria, e ela não foi bipada, a gente teve que mandar ela novamente. Sim. Porque é o cheque da entrega, né? Até aquela última visibilidade que tem a coleta total, que dá a garantia quando você finaliza que você realmente deu todas aquelas mercadorias. E no final, quando ele não bipa, e aí bipa posteriormente na operação, só vai atualizar depois. Então é muito importante que seja bipado mesmo no horário da coleta. E aí a gente pode aproveitar e olhar junto com o caso do sábado, tá? O histórico de coletas. Eu que agradeço. Obrigado. Mais alguma? Vamos mais duas aqui, que aí depois a gente direciona também pro stand, que meu tempo... Tudo bem? Vai estourar. Beleza? Boa tarde. Boa tarde. Sou o Rian. Fala, Rian. Eu queria saber, nesse caso aqui, da coleta aos sábados, que você falou, eu queria saber, nesse caso aqui, eu tenho que solicitar? Tem. Até terça-feira você solicita para ter a coleta, se estiver habilitado na região. Ah, entendi. Então, seria isso. E lembrando, hoje é terça... No caso, hoje é quarta-feira, né? Então, você só vai conseguir habilitar para o próximo sábado, que é até o terça-feira, 23h59. Da semana que você está pedindo a coleta no sábado. Boa tarde. Beleza? Me chamo Edson. Sobre os envios que a gente tem depois do horário de corte, às vezes o transportador atrasa para buscar, a gente pode estar enviando isso daí, que está preparado programado para o envio no dia seguinte. Perfeito. Pode estar enviando no mesmo dia? O ideal é você enviar dentro do dia mesmo de coleta, porque isso vai entrar como uma antecipação. Isso. E antecipação também é ruim, porque ele pode ter uma outra coleta que você vai impactar outro seller. Então, o recomendado é não. Guarde esse pedido para ser enviado no dia correto. Porque beleza. No final, como são coletas para vários sellers, você pode acabar ocupando o espaço de uma outra entrega que era daquele dia. E isso gera um atraso para um consumidor e vira uma cadeia, né? De ciclo. Aquela performance que eu expliquei de 95% é considerando o que foi on time, que é no dia, tá? Oi, meu nome é Saulo. Eu queria aproveitar sobre a pergunta que ela fez antes sobre quais os requisitos para conseguir a coleta. Eu queria saber quais os motivos de vocês tirarem as coletas de algum seller. Eu tinha coleta, a gente tem uma média de mais de 50 pacotes dia, tem um faturamento considerável e de um dia para o outro, não tem mais coleta. Por quê? Não sabemos, alguém mandou tirar. Já abrimos vários tickets, e até hoje a gente não teve uma resposta. Podiam falar assim, não, a gente não vai mais fazer coleta, mas toda vez que a gente tem vamos analisar, nós vamos analisar, e não tem uma resposta concreta para mim. E hoje eu tô quase tirando a venda pelo envio, deixar só no full, porque é muito custoso para mim tirar um funcionário para ter que levar na agência para despachar, chega na agência, tem um monte de gente despachando, é um negócio que ia demorar 5 minutos, acaba demorando 1 hora, 1h30 às vezes. Então, assim, eu não moro numa cidade pequena, eu sou de Joinville, é a 3ª maior cidade do sul, então não podem falar assim, não tem capacidade na cidade. Queria entender o porquê, porque a gente está tentando, há uns 6 meses já, né, Vitor? Tentar entender o porquê disso, que aconteceu, e não tem um retorno. Boa.
Assim como a gente tem o fluxo mensal de migração para coleta, ele acontece também de algum vendedor que perdeu performance, reduziu o volume, não necessariamente é o seu caso, mas explicando o processo, é de ter uma redução para a agência, porque no final ele contabiliza o volume de envios, faturamento, a região dos vendedores também que cresceram para virarem coleta. Então, se você não teve uma redução abrupta de volume ou algo desse nível, não era para acontecer. E ao mesmo tempo que a gente está atendendo o caso de migração, né, de quem é agência para coleta, a gente está atendendo ali no stand também esses casos que eram coleta e viraram para agência. Mas é o mesmo algoritmo no final. Então ele não é que eu pego toda a base que eu tenho de coleta hoje e só acrescento vendedores nela. Não, eu pego toda a base, gero o algoritmo, uma parte eu tenho upgrade, né, que é a nomenclatura interna para coleta, outra parte que perdeu performance, reduziu vendas, eu posso ter o retorno para a agência. Não necessariamente seja o seu caso, que a gente vai olhar ali com mais detalhe, mas no final ele é o mesmo algoritmo, então ele pode acontecer. Tá aproveitando para explicar, se mais alguém tem essa dúvida, tá bom? Mas é isso, aí eu recomendo, o time tá ali, a gente consegue abrir caso a caso no formulário para conseguir atuar. Time, estourei aqui meu tempo, já recebi um aviso ali que a gente não tem mais tempo aqui para tratar as dúvidas, mas toda a parte de stand, de envios, de coleta, meu time tá ali para a gente conseguir atuar, né, em cada caso. Tem um formulário próprio que eles vão escutar, dar o direcionamento necessário e convido vocês também para conhecer ali o nosso stand. Beleza? Muito obrigado pela participação e bom evento para todos. Aproveitem aí os próximos dias. Obrigado.